Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá para todos. Meu nome é Fernando Soares, sou professor da Universidade Federal do Sul da Bahia e colaboro com a Telesaúde Goiás. E hoje nós vamos falar de uma temática vinculada a doenças microbianas do sistema respiratório. É um assunto muito extenso, nós temos aí várias doenças. Nós vamos abordar nesse primeiro momento algumas principais vinculadas a bactérias, né? Nós vamos tratar de vírus num outro tópico específico de viroses, né? Que atacam o corpo humano de uma maneira geral. Mas agora vamos nos focar mais nas doenças, principalmente doenças bacterianas. Mas para isso, a gente precisa, né? Antes de mais nada, conhecer um pouco o nosso sistema, né? Então, tá aqui, né? Nós temos uma estrutura mostrando o sistema respiratório, né? Tanto sistema respiratório superior, que nós chamamos, que é mais vinculado à questão da cavidade nasal, seio nasal. Também a gente coloca como base a orelha média, né? A tuba auditiva, por conta da ligação que existe no sistema respiratório com a área auditiva, né? Então, você tem ali a própria cavidade oral, você tem laringe, que é responsável pela caixa de voz, você tem a traqueia, então tem essa estrutura respiratória superior, e a inferior, a partir da traqueia, você vai chegar aos pulmões, né, aos brônquios, aos bronquíolos, né, a pleura, diafragma, que faz a musculatura, né, que é a musculatura responsável para a nossa respiração, né, e você tem as estruturas menores, né, ali depois do bronquíolo, então você tem os alvéolos, né. Então aqui é somente uma visão geral da estrutura do sistema respiratório, o qual a gente vai abordar. Especificamente, então, o sistema respiratório superior, conforme eu disse, a base é o nariz, a faringe, fica na região da garganta, né? E as suas estruturas associadas. Então, orelha média, tubas auditivas, porque abrem-se na porção superior da garganta. E os dutos nasolacrimais, porque eles se abrem também na cavidade nasal. Então, por isso que você tem o que nós chamamos de estruturas associadas do sistema respiratório superior. Aí, nós temos o sistema respiratório inferior. Então, nesse, você tem, a partir da laringe, que é a caixa de voz, você tem a traqueia, brônquios e, nas extremidades, né, os famosos alvéolos. Esses alvéolos nós poderíamos designar como pequenos, como diz o próprio texto, são pequenos sacos de ar que formam o tecido pulmonar. Dentro dos alvéolos é que ocorre aquela troca entre os pulmões e o sangue, ou seja, o oxigênio que é fornecido ao sangue, tá? Para que ele seja levado pelo sangue aos tecidos,
né, para promover a oxigenação, e ele traz de volta, depois do processo de respiração, o resíduo, que é o dióxido de carbono, o CO2. E aí ele é expelido na expiração. Então, lá nos alvéolos é que é a responsabilidade de fazer essa troca gasosa junto ao sangue. Para efeito de informação, para vocês verificarem o quão é complexo esse sistema dentro dos nossos pulmões, então nós temos em torno de 300 milhões de alvéolos. E esses alvéolos, então, eles formam uma superfície de passagem de oxigênio e recebimento, né, de gás carbônico para que seja eliminado. Esta superfície dessa área de troca, né, gasosa que ocorre com o sangue, se nós fôssemos fazer um cálculo sobre essa área de superfície, nós teríamos aí em torno de 70 metros quadrados. Ou seja, não é pouca coisa que tem dentro dos nossos pulmões de área de contato, né, entre o sangue e esses alvéolos para que haja a troca gasosa. Nós temos também nas estruturas do sistema inferior uma membrana que envolve os pulmões, é uma camada dupla que nós chamamos de pleura, tá? E nós também temos o que nós chamamos de camada mucosa ciliada, que reveste todo o trato inferior. Então, qual é o próprio nome já diz, camada mucosa ciliada. Então, por que ela tem, né, ela faz esse revestimento do trato inferior? Justamente para impedir a entrada, para que esses micro-organismos que possam estar nesta área da camada superior aqui, né, possam atingir com facilidade a região do sistema respiratório inferior, que seriam os pulmões, tá? Então, essa área mucosa, então é esse muco, juntamente com os cílios, e justamente esses cílios fazem movimentos, e esses movimentos a gente chama de elevador ciliar, que justamente faz um movimento ao contrário, ou seja, fazendo com que, caso ocorra a entrada de algum micro-organismo, ele possa ser, de novo, levado para a área mais externa e seja expelido, através do chamado movimento de elevador ciliar. E caso ainda, mesmo assim, alguns micro-organismos vençam esta etapa, né, você tem um sistema de defesa que é acionado, que são os chamados macrófagos alveolares, que são sinalizados e são direcionados a esse micro-organismo, a esse ser, né, micro-organismo estranho que está chegando numa área que vai representar um grande risco, né, para o indivíduo. Então, esse sistema de defesa, através dos chamados macrófagos alveolares, é uma outra, vamos dizer assim, uma outra barreira, né, que nós poderíamos falar de defesa após o micro-organismo ter conseguido, por exemplo, vencer essa camada mucosa ciliar. Nós temos no nosso corpo, como a gente já viu em aulas anteriores, em algumas outras situações, nós temos no nosso corpo uma microbiota chamada nativa, né? Como nós temos uma microbiota nativa na camada, no trato digestório, na camada oral, né, dentro da mucosa oral, nós também temos a presença de micro-organismos no sistema respiratório superior, tá? Alguns deles até são patogênicos, mas eles se limitam a permanecer nessa região do sistema respiratório superior, tá? Então, alguns deles podem até ter um potencial patogênico. E por que que eles se limitam nessa área? Porque eles, primeiro, a população desses micro-organismos permanece estável. Não há
um aumento dessa população microbiana a ponto de provocar ou de causar risco para o próprio indivíduo que é portador desse micro-organismo. E por que essa população não aumenta? Porque outros micro-organismos que estão nessa região, na região do sistema respiratório superior, eles impedem, né, através de competição por nutrientes, através de competição por espaço, né, ou através até de produção de substâncias inibidoras, eles mantêm essa população de micro-organismos que seriam potencialmente patogênicos numa carga microbiana baixa e por isso mesmo não há o risco de que haja o desenvolvimento de doenças. Agora, no sistema respiratório inferior, nós podemos considerar o seguinte: não dá para dizer que ele é totalmente estéril. E por que isso? Porque lembra que nós comentamos que há uma camada, né, mucosa ciliar. E então, com isso, algumas bactérias elas podem ocupar a região da traqueia e eventualmente chegar próximo dessa área. Então eu não posso dizer que é uma área totalmente estéril. Na traqueia podem haver micro-organismos também, mas dali para a região mais baixa, né, para chegar até os pulmões, ali você tem um sistema de barreiras que eu já mencionei no slide anterior, que são os macrófagos alveolares, e você tem a própria barreira física, que é essa camada mucosa ao longo da traqueia, com vários cílios impedindo a passagem. Lembrando, eu acho que é interessante a gente comentar aqui, que como há esses cílios na região da traqueia, nós temos também, não digo cílios, mas pelos na região interna das nossas narinas. Esses pelos, apesar de que muita gente pode dizer que são inadequados, né, que eles ficam aqui atrapalhando e tal, e aí tem gente que pega, faz uma depilação radical, né, coloca a cera toda no nariz e remove todos os pelos de uma vez. Gente, é importante salientar que esses pelos, eles funcionam como cílios de proteção. Ou seja, micro-organismos potencialmente patogênicos que possam estar na atmosfera, eles, a partir do momento que você inspira, eles já vão encontrar uma primeira camada de defesa, que é a mucosa nasal, associado a esses pelos. Ou seja, eles ficam retidos nesta área superior, não avançando para o sistema respiratório inferior. A partir do momento que você usa a remoção radical desses pelos, deixando a sua narina interna sem nenhum pelo, o que acontece? O micro-organismo não vai encontrar este obstáculo físico e, na inspiração, ele pode ser inalado e já seguir direto para uma região da traqueia, e aí ele vai encontrar, dependendo do tipo de micro-organismo, um mecanismo melhor para ludibriar aquela camada mucosa e atingir regiões, inclusive enganando o sistema dos macrófagos e se estabelecendo. Se você tem um indivíduo que tem uma imunidade mais baixa por alguma situação de estresse, por alguma situação externa, e ele faz uso dessa remoção desses pelos, a possibilidade do desencadeamento de doenças, né, ele fica mais, poderíamos dizer, suscetível, né? Então ele vai ter uma maior suscetibilidade às doenças, porque foi removido uma primeira linha de defesa do corpo, que seriam esses pelos nasais. Então, é uma recomendação, é claro, né, que aqueles pelos para fora, tudo mais, não são muito adequados.
Mas o corte com a tesoura apenas para retirar esses mais externos que podem provocar um incômodo, mas deixem os pelos internos, porque eles têm uma função muito importante, que é justamente a retenção, não só dos patógenos, mas partículas de poeira que podem eventualmente chegar a regiões mais profundas aí até o sistema respiratório inferior. Sobre doenças, né? Então, microbianas, um panorama geral que a gente pode falar. O sistema respiratório, então, ele é um local de muitas infecções, porque ele está em contato direto com o ambiente. Então, nós temos muitas chamadas infecções, as muitas ites, né? Então, faringite. Então, os nomes são relacionados às infecções dos locais. Faringite, inflamação das membranas mucosas, é aquela dor de garganta. Laringite, é uma infecção da laringe. Tonsilite, inflamação das tonsilas. Perdão. Sinusite, a infecção do seio, né, de seio que envolve a secreção nasal excessiva de muco. Então, você pode ter até aqui nessas regiões aqui frontais, né, essas regiões aqui acima dos olhos aqui, você pode ter o acúmulo aí de secreções provocando uma dor. Epiglotite é uma inflamação da epiglote. Lembrando que a inflamação da epiglote ela é extremamente perigosa, porque ela é como se fosse uma válvula aqui na área inferior. E às vezes uma reação alérgica pode provocar também uma inflamação, né, da epiglote, e com isso ela pode vir a fechar a passagem de ar e a pessoa acaba sufocando. Então, não apenas uma inflamação causada por um micro-organismo. Exemplo, esses que foram citados aí na tela. O Haemophilus influenzae, tipo B, que é um deles, tá? E você tem, quem é vacinado contra a meningite, né, tem reduzido muito essa incidência do Haemophilus influenzae, tá? Então, quem recebeu a vacina da meningite tem uma redução de incidência de doenças provocadas pelo hemófilos, tá? Mas é um cuidado muito grande a questão da epiglotite, porque é uma estrutura do nosso corpo que realmente pode chegar a levar o paciente ao óbito caso não seja tratado com o devido cuidado e a tempo. Porque, por exemplo, o processo inflamatório causado por um micro-organismo, ele tem um determinado tempo para que ele possa se concretizar, digamos assim. Já numa reação alérgica, picada de abelha, picada de insetos e outras coisas assim, essa reação é mais rápida do fechamento da epiglote. Então, todo cuidado, pessoas alérgicas tem que ter todo cuidado, tem que ter um medicamento junto, próximo, para que seja, né, para que ocorra o socorro da maneira mais rápida possível para evitar uma tragédia. Doenças bacterianas, então, né, falando um pouquinho do trato superior. Bom, gente, patógeno, de uma maneira geral, aí que está envolvido, né, no sistema respiratório, os patógenos são transmitidos pelo ar. Eles estão presentes no ar. A gente sabe que muitos deles, a partir do momento que ele sai da célula hospedeira, ele morre. Então, ele não tem mais a sua ação infectiva a partir do momento que ele sai de uma célula. Por exemplo, o vírus HIV. Né? Então, você não encontra o vírus HIV ativo em partículas pelo ar na poeira. Em compensação, existem outros micro-organismos que podem sair do corpo
de um indivíduo portador e permanecer no ar, né? Numa situação, digamos assim, de, vamos colocar uma palavra mais geral, né? Não vou usar um termo muito técnico, mas de dormência, né? Até ele acabar encontrando novamente um outro hospedeiro. Então ele permanece em suspensão no ar até encontrar um novo hospedeiro. É por isso que nós temos aí muitas doenças virais, bacterianas, causadas por fungos, que são transmitidas pelo ar, porque essas partículas ficam em suspensão. Tá? E, como eu falei, fazem das membranas mucosas sua primeira porta de entrada, que é essa região. Se você não tem aqueles pelos, ele já entra na mucosa e pode descer para as vias inferiores e penetrando nesse trato respiratório superior e iniciando um processo de infecção nesse mesmo local. Aí depende do micro-organismo. Se esse micro-organismo tem como sua característica ocupar o trato superior, ele vai desenvolver uma sintomatologia típica para essa região do trato respiratório superior. Se ele for um micro-organismo que ataca o trato respiratório inferior, ele vai usar esse trato superior como a porta de entrada para ele poder chegar ao ambiente que seja mais adequado a ele. Por isso, há realmente uma recomendação, e a gente fala isso, durante o período da pandemia, todo mundo usou máscara por conta da Covid. Mas é interessante que se faça o uso e o hábito da máscara, principalmente quando você vai em ambientes fechados ou confinados com muitas pessoas, provocando uma aglomeração de pessoas. E isso a gente fala principalmente no inverno. Por quê? Porque no inverno nós temos umas características bem interessantes, até que favorecem a disseminação de doenças entre as pessoas, principalmente essas que atacam o sistema respiratório. Porque você está num ambiente fechado, está frio, estão as janelas todas fechadas, não ocorre uma ventilação e várias pessoas respirando no mesmo local. Algumas espirram, outras falam, outras estão tossindo e tudo isso joga para o ambiente micro-organismos que ficam em suspensão, aderidos a pequenas partículas de poeira, etc., e que uma pessoa que está lá pode vir a inalar. Então, a gente sempre recomenda, né, em ambientes fechados, né, dentro de ônibus lotado, e principalmente num momento no frio, no inverno, que daí todo mundo fecha o ônibus, né? Agora também tem muitos ônibus com ar-condicionado, que a gente procure se proteger, minimamente se proteger, usando a máscara que a gente tanto usou lá na época da Covid, que a gente faça esse uso nesses tipos de ambientes, né? Nos bancos, quando tem uma aglomeração muito grande de pessoas, no ambiente do hospital, enquanto você está aguardando a consulta para o médico ou está indo para se consultar, você pode ter naquele mesmo ambiente várias pessoas com diferentes doenças, inclusive, que podem estar facilmente disseminando naquele ambiente. Então, enquanto você espera o seu atendimento, use uma máscara, porque vai ser uma forma de você reduzir, a gente não pode dizer que é 100%, mas a gente está reduzindo o risco, né, de adquirir algumas doenças que são veiculadas pelo sistema respiratório. Aqui eu vou tecer alguns comentários a respeito de algumas doenças mais comuns bacterianas, né? Uma delas é essa faringite estreptocócica causada por um Streptococcus, né? Então, Streptococcus do chamado grupo A é uma bactéria gram-positiva, isso é gram-positivo e gram-negativo, para quem não tem afinidade com a área, o gram é uma técnica de coloração de célula que permite você diferenciar se a bactéria tem um tipo
de parede celular ou um outro tipo. São dois tipos principais e dependendo do resultado da coloração, se é uma coloração vermelha, é o gram negativo, se é a coloração azul, é um gram positivo. Você não consegue enxergar a parede celular da bactéria, porque você precisa de um microscópio eletrônico para aumentar centenas e milhares de vezes. Mas com um microscópio comum, né, e essa técnica de coloração, você consegue, né, por uma maneira indireta, saber que gram que é. E isso é importante no diagnóstico, porque dependendo do tipo de gram, você consegue fazer a identificação microbiana, claro, e também já saber um tipo de tratamento, um tipo de medicamento, de antibiótico que seja mais adequado para aquela estrutura da parede celular da bactéria. Ou seja, para uma bactéria gram positiva, para uma bactéria gram negativa, etc, etc. Tá? Então, é uma bactéria gram positiva, tá? Existem outras, no caso aí, Streptococcus pyogenes, que é responsável também por infecções na pele e nos tecidos moles, então, causando impetigo, erisipela e endocardite bacteriana aguda, ou seja, nas membranas que envolvem o coração. Então, essa faringite por esse Streptococcus, do grupo A, ela causa uma inflamação local e febre. Tonsilite, linfonodos do pescoço ficam inchados, então ocorre um inchaço aqui que você, ao toque, né, você consegue verificar esses linfonodos, se eles estão grandes e inchados. Também pode ocorrer otite, inflamação aqui no ouvido. Essa bactéria, ela tem uma característica que é ser resistente à fagocitose, ou seja, o sistema de defesa do nosso corpo, ele vem, né, fagocitar. O macrófago, por exemplo, ele fagocita, ou seja, o que ele faz? Ele abraça o micro-organismo, envolve ele, e a partir disso ele consegue eliminá-lo. Essa bactéria consegue ser resistente a esse mecanismo de fagocitose, que é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Para você diagnosticar essa faringite, você pode utilizar. Antigamente a gente usava um cultivo, né, através de cultivo em meio de cultura, com o SUAB. Muitos de vocês aí devem ter feito testes de SUAB de COVID, né? Quando você introduz aquela haste lá no fundo da garganta para fazer a coleta. Então, essa é uma das técnicas para identificar essa bactéria e depois cultivar em meio de cultura, né? Mas nós temos hoje também testes imunoenzimáticos, que são testes em que você também faz a coleta, só que você faz uma reação enzimática, como nos kits que foram utilizados para COVID, você faz também para essa bactéria. Então a gente não precisa colocar no meio de cultura, esperar, colocar na temperatura adequada, esperar praticamente mais de 24 horas para você ter um crescimento microbiano e a partir dali você partir para o diagnóstico e identificação. Hoje, com uma reação enzimática, como esses kits, você já consegue ali imediatamente após a coleta já determinar a presença ou ausência dessa bactéria causando a doença. O tratamento para bactérias são antibióticos. Penicilina, apesar de ser a primeira, né, vamos dizer assim, né, o primeiro antibiótico aí a ser descoberto lá, Alexander Fleming, né, para quem lembra aí das aulas de ciências, ela é ainda utilizada para o tratamento da faringite causada por Streptococcus. E transmissível por secreções respiratórias. Ou seja, as secreções que a pessoa consegue expelir na tosse, uma tosse sem uma proteção, né? Sem a pessoa fazer a proteção que a gente tanto recomendou, né? No período da Covid, ou seja, tossir abertamente, as secreções, né? Vindas da garganta ou também espirro, né? Sem fazer uma proteção
sem usar algo para fazer essa proteção, você dissemina esses micro-organismos no ambiente e, com isso, há um grande potencial de outras pessoas que estão próximas inalar e também desenvolver a doença. Aqui alguns exemplos, né? Então, nós temos aqui algumas fotos, né, vinculadas ali à inflamação nesses slides, e ali embaixo o SUAB, fazendo, né, uma coleta numa criança, esse SUAB que é colocado na garganta e você consegue coletar um pouquinho dessa amostra e a partir daí seguir para os exames adequados. Febre escarlate, muitas pessoas conhecem por outro nome, escarlatina. É a mesma bactéria que causa faringite estreptocócica. É a mesma bactéria. Só que agora acontece o seguinte, nesta situação específica, para a febre escarlate, esta bactéria, o Streptococcus, ele vai produzir uma toxina. Toxina eritrogênica. Eritrogênica lembra a questão de vermelho, eritrócito, né? Lembra do vermelho, e vai causar então uma vermelhidão, ok? Então, a toxina é produzida e que situação faz com que essa bactéria produza toxina? A gente está vendo aqui uma palavrinha bem diferente, que é um bacteriófago, né? Então tá lá, ó, a toxina é produzida quando a bactéria foi anteriormente infectada por um bacteriófago. Então, a bactéria foi infectada por o quê? Por um bacteriófago. O que é um bacteriófago? Fago significa vírus. É um vírus que tem como característica infectar bactéria. Então, um bacteriófago infectou essa bactéria, esse Streptococcus, e a partir daí, esse bacteriófago, estando ligado ao DNA da bactéria, vai induzi-la a produzir esta toxina eritrogênica. E aí se desencadeia a doença que a gente chama de febre escarlate ou escarlatina, porque essa toxina, ela se espalha, né? Então, essa vai provocar o quê? A erupção cutânea de cor avermelhada. Resposta do corpo, uma febre alta, e a língua tem uma resposta muito típica também, tá? Que é um vermelho muito intenso e uma aparência semelhante a um morango, com pequenas manchinhas, pontinhos na língua. Vocês vão ver no próximo slide a foto que ela se assemelha realmente à superfície de um morango. E isso é um grande indicativo associado à vermelhidão. Por quê? Porque a vermelhidão dessa erupção cutânea pode ser confundida com outras doenças. Mas essa associação com essa estrutura que vai ficar a língua, a coloração e a textura da língua, são fatores muito indicativos de se tratar do Streptococcus e da produção da toxina e, por consequência, o desenvolvimento da doença, que é a escarlatina ou febre escarlate. Tá? Nos dias de hoje, a gente tem aparecido de vez em quando essa doença, mas ela aparece de uma forma muito branda e muito rara. Então, aqui, ó, vocês podem verificar a superfície da pele cutânea, essa erupção avermelhada, e como eu disse, ela pode ser confundida com outras doenças também, né? Mas essa característica da língua, com um vermelho intenso e essa textura que a gente fala semelhante à superfície de um morango, associado, aí sim, à erupção, são fatores muito auxiliares, né? Servem muito para o diagnóstico vinculado à escarlatina. Difteria, então, até antes da guerra, a Segunda Guerra, né?
que a gente fala, até antes da Segunda Guerra Mundial, ela foi a maior causa de morte entre as crianças nos Estados Unidos. Causada por, ela tem uma dor de garganta forte associada a febre, indisposição e dor no pescoço. A bactéria que causa a difteria é uma Corynebacterium diphtheriae, bastonete gram-positivo, ou seja, bastonete. O que é um bastonete? É um formato de um bastão. Gram-positivo, ou seja, aquela coloração de gram que eu mencionei, tá? Só que agora ele é um gram-positivo, então significa que na coloração, na técnica, ela vai dar uma cor azul, que vai indicar uma característica específica da sua parede. É uma bactéria que não forma esporo. É uma célula claviforme. O que é claviforme? Parece uma clava, ou seja, é um bastão, tá? Então vamos colocar que seja como se fosse um bastão, só que uma das extremidades parece uma clava arredondada, né? Então parece um tipo de um martelinho, né? Então é uma célula chamada claviforme. Essas bactérias estão presentes em muitas pessoas assintomáticas, ou seja, são pessoas que possuem essa bactéria, tá, na cavidade nasal e tudo mais, não desenvolvem os sintomas da doença, mas por terem essa bactéria, eles podem ser agentes transmissores. Então é por isso que eu falo ambientes muito fechados, ambientes confinados, com aglomeração de pessoas, em ambientes hospitalares, no transporte público, em outras repartições públicas ou em bancos. Quando você verifica que o ambiente está muito fechado, você não tem ventilação, é recomendável que você faça o uso da máscara, visando uma primeira barreira aí de proteção contra esses tipos de situações. O desenvolvimento da difteria na garganta, ela tem uma característica muito peculiar, que é uma placa bacteriana de cor acinzentada e bem rígida na garganta. Se ela não é tratada, e é por isso que foi colocado ali que antes da guerra era a causa muito grande de mortes, porque você não tinha muito cuidado no levar a criança a tempo para você dar o tratamento adequado. Então, essa placa acinzentada, como ela é uma placa rígida, ela vai crescendo porque as bactérias vão se multiplicando, vão formando essa placa, e essa placa vai fazendo o quê? A obstrução da passagem de ar. Ocorre, num primeiro momento, uma redução da passagem de ar, porque ela vai crescendo e se desenvolvendo, e podendo chegar ao limite de uma total obstrução, tá? Então ela pode bloquear a passagem de ar para os pulmões. Essa placa, ela tem bactérias, ela tem tecido morto, ela tem fibrina, né? Então ela tem todo esse conjunto. E a gente designaram o nome difteria, porque difteria significa couro em grego. Então, essa placa acinzentada faz lembrar o tecido, né? A estrutura semelhante a um couro, mas só que um pouco mais rígido, podendo fazer esse bloqueio e provocar o sufocamento na pessoa. Se você tiver também fago, olha aqui um fago, ou seja, um bacteriófago, né, lisogênico, ou seja, que provoca aí o rompimento, ele além de infectar a bactéria, a Corynebacterium diphtheriae, e ele causa a morte, mas aí quando ele causa a morte, ele libera toxinas que essa bactéria possa ter dentro dela. E aí essas toxinas dentro do corpo podem se espalhar e vão circular na corrente sanguínea, interferindo inclusive na síntese de proteínas do indivíduo infectado. E essa toxina, ela é tão perigosa que 0,01 miligrama é fatal para uma pessoa adulta. Então, essa bactéria é extremamente perigosa e se ela for se romper
através de um fago, né, dentro do corpo e liberar toxina, aí a morte é muito eminente, né? Muito iminente essa morte. Então, o tratamento, você tem a vacina e já com uma toxina também inativada para que o corpo possa se defender caso haja a presença dessa bactéria e a liberação dessa toxina, o corpo já vai ter no sistema imunológico, nas suas células de memória, um mecanismo de defesa contra essa toxina, tendo em vista que uma quantidade tão pequenininha pode chegar a ser fatal para um indivíduo adulto. E um tratamento também, né, caso a pessoa adquira a doença, é antibiótico, mas também associado a antitoxina, né, que é para combater essa toxina que porventura possa ser liberada dentro do corpo do paciente. Então você tem esse tratamento em associação à antitoxina para combater a toxina e o antibiótico para matar a bactéria. Tá? Aqui nós temos aí alguns exemplos, o início de algumas placas, né? Nessas figuras que vocês estão vendo. Então a gente pode ver aí na foto no lado inferior direito, a gente tem uma placa já, né, bem desenvolvida, né, na região mais ali do fundo, perto, no céu da boca, digamos assim, né, lá no fundo da garganta, e se não tratada, ela pode vir a crescer mais e causar realmente obstrução em toda essa área da passagem do ar, e aí provocando o sufocamento na pessoa. Otite, outra doença também, que é muito comumente aí conhecida como dor de ouvido, resultante de complicações advindas de resfriados comuns. Ou seja, a pessoa adquiriu um resfriado, esse resfriado não foi totalmente curado e você pode ter o desenvolvimento aí da otite. Ou outras infecções advindas do nariz e da garganta, podendo chegar até o ouvido. O patógeno, normalmente é um Streptococcus, ele pode produzir pus, então chegando na região do ouvido, essa produção de pus pode pressionar o tímpano e aí provoca a dor. Tá? É muito comum na infância. E por que é comum na infância? É um detalhe anatômico do nosso corpo, que vocês vão poder ver no próximo slide, relacionada à tuba auditiva. Porque você vira e fala, ué, mas é um patógeno da via respiratória, como é que ele vai atingir o ouvido? Como vocês sabem, existem ligações, né, do ouvido com a região do trato aqui respiratório e da garganta. Então, eu vou passar o próximo slide e vocês vão verificar que o posicionamento do canal que faz a ligação na criança, ele é mais horizontal. E no adulto, ele é mais inclinado. Então, isso é uma situação que facilita o patógeno se deslocar, porque como ele está numa área mais, num deslocamento horizontal, ele consegue, né, se movimentar melhor e chegar até a área de infecção. Já como há um aclive, né, no caso do adulto, há uma dificuldade para o micro-organismo escalar todo esse espaço e chegar no ponto de infecção. Então, para a criança, realmente o risco é maior. Várias bactérias, então, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae também, Moraxella catarrhalis também, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus também. O tratamento, antibióticos, tá? Existe ainda algum questionamento se há ou não necessidade de fato, se o próprio corpo consegue, porque muitas vezes, por que há digamos, um questionamento?
porque o tempo que você demora para fazer essa recuperação sem o tratamento é equivalente ao tempo do antibiótico. Então não se chegou ainda, porque depende muito da situação da pessoa, do sistema imunológico, da maior resistência, da menor resistência, se realmente é o antibiótico que está fazendo efeito ou é simplesmente um mecanismo de defesa do indivíduo que está atuando. Existe também para uma das bactérias, né, Streptococcus pneumoniae, uma vacina, né? Você toma essa vacina e, por efeito colateral, você reduz a infecção de otite, mas isso é numa porcentagem muito pequena de pessoas. Aqui a gente tem no desenho, então vocês podem verificar que na criança, aquela tuba auditiva que vai ligar o ouvido até o nariz, né, até o sistema de respiração aqui superior no nariz, você vê que na criança ele é mais horizontal. Então, com isso, o micro-organismo encontra menor resistência no deslocamento até chegar no ouvido. Já no adulto, você vê que há uma maior inclinação. Então, para um micro-organismo sair da narina e chegar até o ouvido, ele vai ter que subir. E aí, essa escalada, digamos assim, ela é dificultada, né? Há ali várias mucosas e outros sistemas ali que dificultam que o micro-organismo consiga chegar até o ouvido. Então, por isso que na criança você tem uma maior incidência. E aqui embaixo você tem uma figura do tímpano normal e ali você tem já um tímpano pressionado, com um acúmulo, inclusive, de pulso, que a gente verifica também na figura superior direita, né? E isso causa a famosa dor no ouvido. Algumas doenças, né, que eu tinha falado que a gente não ia abordar, mas algumas doenças do trato respiratório superior, que é interessante a gente falar aqui, que são, por exemplo, do vírus, um deles é o resfriado comum, né? Então, resfriado comum, você tem centenas de vírus que podem estar relacionados aos resfriados, tá? Fazer o isolamento do vírus, fazer a identificação do vírus é muito falho, porque você não pode, qualquer laboratório, fazer uma cultura de vírus para fazer a identificação. E como você tem centenas de vírus envolvidos, você precisa de uma gama de exames muito complexos para determinar qual é o vírus. A gente tem uma característica geral, são rinovírus, tá? Mas são vários vírus que causam, mas a gente coloca como grupo dos rinovírus. Rinovírus é porque atuam nesse trato respiratório superior. Não tem nada a ver com rinoceronte, não tem nada a ver com isso. Rino vem justamente de trato respiratório superior. Isolamento, como disse, ele é muito falho. PCR é a melhor forma de se detectar e identificar, mas nem sempre você tem essa facilidade desse exame para ser feito, né? A gente vide aí na época da Covid, nós tivemos uma grande dificuldade, né? Até se estabelecer os protocolos, e para o resfriado, como são vários tipos de vírus, fica mais difícil ainda nós identificarmos qual seria o vírus responsável por aquele resfriado que aquele indivíduo desenvolveu. Então, os rinovírus, que a gente generaliza, vírus que atacam esse trato respiratório superior, causando resfriado. Então, os rinovírus são a maioria, de 30% a 50%, responsáveis por causar esse resfriado, e depois seguindo pelo coronavírus, 10% a 15%, tá? Que agora nós temos aí os dois, né, atuando no nosso ambiente, só que agora, como as pessoas já têm uma imunidade através das vacinas, você não tem tantos casos graves de coronavírus como tinham há um tempo atrás, na época do auge da pandemia, porque ninguém, inclusive, era vacinado, não tinha uma defesa adequada, né? E aí havia esse progresso
a progressão desse resfriado avançando, se desenvolvendo, chegando no trato inferior, causando toda a debilidade, né, no paciente, levando o paciente ao óbito, né? Hoje, às vezes, inclusive, ao resfriado, causado por uma grande maioria de rinovírus e coronavírus, ocorrem e o paciente não consegue diferenciar se ele está sendo acometido por um vírus realmente do grupo dos rinovírus, desse resfriado comum, ou se é um vírus do grupo do coronavírus, que também pode provocar. Porque hoje você tem uma mistura aí de sintomas e nós temos uma defesa mais atuante por conta da série de vacinas que nós tomamos contra o coronavírus. Então, a ação dele no nosso corpo é muito mais branda do que no período pré e no auge da pandemia. A tendência é a acumulação da imunidade, porque cada vírus, cada resfriado que você vai tendo, o sistema do nosso corpo se restabelece, cria defesas. Então, você vai ter um outro resfriado mais adiante, pode ser que você tenha, mas não vai ser causado pelo mesmíssimo vírus que você teve anteriormente, porque o seu corpo já adquiriu defesa para aquele anterior. Esse que você está tendo agora no novo resfriado é um novo vírus que está te causando o resfriado. Os sintomas do resfriado comum, nós já sabemos: espirros, secreção nasal excessiva, né? O pessoal tem até dificuldade de abaixar a cabeça de tanta secreção que ocorre. Congestão nasal, nariz entupido. Pode disseminar da garganta para os seios nasais, tá? No trato respiratório também inferior e orelha média, né? Então a gente tem aí sintomas que daí você tem uma disseminação e um agravamento, né? E o resfriado que não tem complicações, ele não vai acompanhar a febre. Quando você tem essas disseminações para a garganta, para os seios nasais, para o trato inferior principalmente e para a orelha média, você pode ter um acompanhamento de pequeno estado febril, mostrando que se trata de um avanço para uma outra etapa desse resfriado. Então, o rinovírus, tendência a se multiplicar, melhora em temperatura abaixo da do corpo humano. Então, é essa a explicação do porquê que ele fica no trato respiratório superior. Porque, como você inala esse ar vindo da temperatura ambiente, ele vem numa temperatura mais fria do que do trato inferior, que já está com uma temperatura adequada ao corpo, né? E como esse vírus gosta de uma temperatura um pouquinho mais fria, ele encontra todo esse ambiente. O inverno, lembra? O inverno, ambientes fechados, né? E a região do trato superior, ele vai encontrar um mecanismo fácil para se instalar. Agora, se você usa a máscara, você bloqueia essa entrada do vírus no ambiente mais adequado para ele, para provocar a doença no paciente. Então, isso é muito importante realmente, usar esse bloqueio físico nesses ambientes fechados, principalmente quando cai a temperatura, e aí você favorece a prevalência do vírus por uma questão de adequação do vírus ao ambiente e também porque um ambiente fechado proporciona uma não circulação de ar e uma aglomeração maior de pessoas. Então, vírus causadores do resfriado tendem a ser carregados por gotículas de vapores de água que estão no ar. E no ar seco, com baixa umidade, essas gotículas são menores e ficam mais tempo em suspensão. Por isso, o uso de máscara sempre é recomendável, conforme a gente falou. A gente tem aí alguns resultados de pesquisa. Nos 3 primeiros dias de infecção, a carga viral torna-se alta no muco nasal, né? Naquele muco que vai sendo produzido, e aquele muco mais esverdeado são muitos leucócitos, que contêm muito ferro, que eram direcionados à destruição dos vírus.
Então, quando você tem aquele muco, significa que o corpo, né, aquele muco esverdeado, significa que o corpo está tentando, né, através da produção de muitos leucócitos, está tentando combater aquele resfriado, aqueles vírus causadores do resfriado. O tratamento, então, um resfriado não tratado, ele pode seguir o seu curso normal para uma recuperação em uma semana. Ao passo que com o tratamento com antibióticos ou algum, não antibióticos, mas antigripais, né, ou medicamentos para combater o resfriado, o prazo também vão ser de 7 dias. Ou seja, o produto, ele pode, de repente, você usar alguma coisa contra a congestão nasal, para reduzir um pouco aqueles sintomas, o entupimento, o nariz escorrendo, né? Mas um medicamento para curar, não, você vai estar jogando dinheiro fora, tá? No caso do resfriado. O próprio corpo vai seguir o seu curso normal e em uma semana vai eliminar. O que você pode adquirir, como eu falei, são medicamentos para reduzir aqueles sintomas desagradáveis do resfriado. Já doenças do trato respiratório inferior, a gente vai citar aqui rapidamente alguns, tá? Grande abrangência, então, de micro-organismos. Então, você pode ter vírus, bactérias e fungos, porque fungos produzem esporos. Os esporos também podem ser inalados e podem vencer toda aquela barreira que foi falado aqui, daquela mucosa ciliar, podem chegar até o trato respiratório inferior. Então, notadamente, ocorrem por micro-organismos que também afetam o trato respiratório superior. Ou seja, eles já têm uma adaptação para o trato respiratório superior e podem avançar para o trato inferior. E aí, nós temos doenças bacterianas do trato respiratório inferior. Vou falar de duas, tuberculose e pneumonia, mas a gente pode fazer aqui uma breve citação de outras, por exemplo, coqueluche, tosse comprida, Bordetella pertussis, tá? Cocobacilo é como se fosse um bastonete, só que mais arredondado, né? São possuidoras de cápsula, ou seja, um sistema de proteção. Tem, num primeiro sintoma, um resfriado comum, tá? Mas já na segunda fase, você tem acessos de tosse contínua e prolongadas, visando o quê? Que o corpo tenta eliminar o muco, né? Então, é prejudicado o quê? Pela não ação dos cílios, né? Ou seja, por isso que você tem aquelas tosses longas para tentar eliminar aquele muco que todo o sistema, né, dos cílios não conseguiu fazer a ação. Então você tem o que o pessoal chama por isso, que o nome é tosse comprida. Você tem um esforço grande para tossir. Existem casos relatados na medicina que, em casos extremos, a pessoa chega a quebrar costela por conta dessas tosses tão violentas. E em lactantes podem causar danos irreversíveis no cérebro da criança. Então, e irreversíveis no próprio cérebro também da mãe, né? Então, em lactentes. Então, você tem aí o esforço da tosse provoca rompimento, inclusive, de pequenos vasos, né, no sistema nervoso. Então, tem que tomar muito cuidado com essa doença. Diagnóstico, sinais clínicos e os sintomas que a gente consegue perceber. Suave na garganta, para você retirar um pouco daquele muco para você fazer o diagnóstico. Pode usar o PCR, pode usar também técnicas tradicionais. E o tratamento à base de antibióticos também, né? Aqui a gente tem a bactéria, olha aqui uma fotomicrografia muito, microbiologicamente falando, é bonita, né? Você tem os cílios da região da traqueia e você tem as bactérias aí nessa corzinha salmão, né? Que é feito através de uma coloração do computador, mostrando elas envolvidas ali no meio daqueles cílios, tá? E ali elas produzem todo o muco e esse muco provoca essa ansiedade do indivíduo de poder
eliminar através da tosse. A tuberculose, então, tuberculose, 20 a 30% de todas as mortes ocorridas na Europa entre século 17 a 19, então mostrando o quão agressiva ela foi. É a Mycobacterium tuberculosis, conhecida como bacilo de Koch. Diagnóstico pela coloração de Gram é mais difícil. Ela forma filamentos igual fungo, tá? E também nós temos a Mycobacterium bovis, que é uma tuberculose bovina, mas ela também pode passar para o ser humano através do leite ou alimentos contaminados. Aqui a coloração adequada para identificação da bactéria, ali está uma fotomicrografia dela, e embaixo a característica dela no crescimento em meio de cultura. A ação da doença num primeiro momento, o hospedeiro ele não fica ciente de que a tuberculose está afetando, porque ele não sente sintomas muito graves, né? Mesmo ele sendo derrotado pelo sistema imune, então ele não sente no primeiro momento. E aí o sistema imunológico falha, e aí a doença começa a se desencadear de uma forma mais incisiva. E aí o próprio corpo do hospedeiro começa a dar esses sinais para o paciente, né? Tem um caso desse desastre de Lübeck que confirma essa situação. Em 1926, 249 bebês receberam bactérias virulentas ao invés de se fazer o teste com bactérias atenuadas, criando uma reação de indução, né, de produção de anticorpos. Como resultado desses 249 bebês, 76 morreram. Claro, você está injetando bactérias virulentas e não atenuadas. Mas todos os outros bebês tiveram apenas pequenos sintomas, mas nada sério, demonstrando que você tem aí a situação de que o hospedeiro, ele pode, ou seja, ser hospedeiro, ter a bactéria e não ter o desenvolvimento da doença chegando e culminando aí em situações mais graves, tá? E ela normalmente é adquirida pela inalação do bacilo. Novamente, todo cuidado nesses ambientes restritos, fechados, hospitalares, confinados, faça o uso da máscara visando uma primeira defesa, principalmente porque essa bactéria pode estar presente no ar. Então, caso havendo a progressão, carga microbiana, ou ela é muito alta, ou a imunidade do paciente é baixa. Aí você tem o desenvolvimento da doença. Dependendo do avanço, ela pode formar lesões nos pulmões, que é por isso que o nome é tuberculose, porque formam parecendo tubérculos, tá? No pulmão, tá? E aí você pode ter agravamento e o escarro com sangue, e essas lesões podem progredir, né? Os vasos sanguíneos começam a ter as paredes reduzidas na região pulmonar, causando rompimento, hemorragia, às vezes pode provocar morte. A infecção se dissemina e o paciente pode ter uma redução de peso e perda de vigor, que é o que a gente chama de tísico, né? Pessoa tísica, que é uma pessoa fraca. Então, aqui mostrando a estrutura. No centro superior e inferior, nós temos aí uma situação normal e você tem no lado esquerdo, no extremo esquerdo e no extremo direito, você vê essas nuvens esbranquiçadas na estrutura pulmonar, demonstrando aí a tuberculose avançando para dentro dos pulmões. Bom, gente, então essa é uma visão geral que a gente está passando hoje para vocês, até essa questão da tuberculose. Dúvidas do ponto de vista técnico ou dúvidas das questões vinculadas nessa aula de hoje, entre em contato, né, com a Telesaúde Goiás, para que nós possamos dirimir essas dúvidas posteriormente para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos aguardar aí nas próximas aulas novos assuntos
e novas temáticas envolvendo os micro-organismos. Obrigado.